Queria aproveitar aqui a oportunidade para fazer um registro triste. Um registro que me deixou muito chocado, me deixou muito para baixo, que foi a morte do professor Ricardo Alágio. E aí eu queria pedir a produção para colocar na tela, está aqui o professor Ricardo Alágio. Eu olho o professor e... O professor Ricardo Alágio foi meu professor de economia. Eu passei alguns anos fazendo economia na Universidade Federal do Piauí. Ele foi meu professor de economia na Universidade Federal do Piauí. O professor Ricardo Alágio é formado em engenharia civil, em economia. Ele tem mestrado, doutorado, tem menção honrosa do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. De uma tese, acho que é a tese de doutorado que ele fez, falando sobre o Kennedy, sobre a relação dele com a democracia, enfim. Tem também especialização na área de ciência política. Era um intelectual. Livros, era um intelectual. Um homem inteligentíssimo, educadíssimo, agradabilíssimo. Então o professor lutava contra um câncer, estava internado no Hospital São Marcos, morreu. O enterro ocorreu hoje no cemitério Jardim da Ressurreição. Queria, diante dessa imagem aqui, lamentar a morte do professor Ricardo Alágio. Lamentar mesmo. Lembro como se fosse agora. Ele em sala de aula, eu sentado assistindo as aulas, a forma interessante como ele dava aula. Ele tinha uma didática interessante, porque ele dava uma aula muito técnica, mas ao mesmo tempo muito interessante, usava outras linguagens, a voz dele, o jeito, muito interessante. Queria que a família recebesse as nossas condolências, as minhas condolências. Os familiares podem ter certeza, estou sofrendo muito, era um amigo. E depois que eu migrei para o jornalismo, ele continuou sendo meu amigo. E assim, uma pessoa que me incentivava muito, elogiava muito. Então, na última emissora que eu trabalhei, eu entrevistei várias vezes em especiais. Aqui, na UDIA TV, ele veio várias vezes, inclusive veio dar uma aula, não foi uma entrevista. Ele veio dar uma aula sobre a guerra, o início da guerra na Rússia e Ucrânia. Então não era um acadêmico só não, era um intelectual que falava, dava entrevistas, falava para a população. Não era um conhecimento circunscrito ao círculo acadêmico, não. Ele falava. Professor, queria olhando para o senhor, agradecer todos os ensinamentos que o senhor passou para mim. Todos os ensinamentos que o senhor me passou foram importantes. Os de economia, os outros através das entrevistas, as conversas que nós tivemos, tudo que o senhor passou para mim, muito obrigado de coração. Não é porque o professor morreu, não, eu sempre tive por isso que eu estou fazendo essa homenagem, sempre tive esse respeito, essa admiração pelo professor Ricardo Alágio. Então, professor, muito obrigado. Eu tenho certeza que diversos outros alunos que passaram pelas suas aulas também estão com esse mesmo sentimento. E eu desejo que o senhor descanse em paz. O senhor é muito jovem, tinha muito para viver ainda, mas se for a vontade de Deus, que o senhor descanse em paz. Que o senhor possa ter agora o seu descanso, com a certeza que o senhor tem realmente um legado aqui. O senhor deixou um legado, uma referência. Tenha certeza absoluta disso. Descanse em paz, professor Ricardo Alágio.